possa te usar poderosamente como sempre, né? Amém, glória a Deus. Eu, com muita alegria, estou aqui a convite do pastor Brumar e da pastora Kevin, e louvo a Deus por esse ministério e pela vida deles. Amém. E eu estou aqui para contar a minha história. E não tem como contar a minha história sem exaltar a Deus. Aleluia. E eu quero exaltar a Deus nesse momento. Falar para Ele o quanto Ele é lindo, maravilhoso, e agradecer ao Espírito Santo que me trouxe até aqui, aos 60 anos de idade. E eu quero te louvar, Pai, louvar ao Senhor pela minha vida, pela família que o Senhor me deu, pelas pessoas que o Senhor colocou à nossa volta, à minha volta. Pai, eu te louvo e te agradeço, eu te exalto nessa manhã. Eu quero entronizar o Senhor nesse lugar. Pai, agora é o Senhor, não é mais eu, porque o Senhor vive em mim. E eu te glorifico e te exalto nessa hora. Coloca paz no meu coração, Senhor. Deus, o Senhor sabe que eu sou chorona e eu não quero ser forte, tá bom? Me ajuda aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meu nome é Iraci, né? Tenho 60 anos de idade. E 60 anos de idade é muita história. Mas eu vou estar resumindo aqui a minha história, porque senão vocês vão se cansar de mim. Agradeço aqui os que vieram, os amigos, funcionários lá do meu GC. Louvo a Deus pela vida de vocês. Então, eu nasci, eu sou a quarta filha mulher dos meus pais, e eu nasci em um berço assim, como que eu posso falar? Muito pobre. E a minha família fala que eu era tão pobre que eu nasci debaixo de uma árvore. E uma igreja que eu fui, sempre nas reuniões eles falavam assim: por isso que ela ganhou muitas vidas, ela nasceu debaixo de uma árvore. Mas é claro que não é isso. Mas, então eu sou essa quarta filha, e eu fui uma filha muito amada pelo meu pai. Meu pai me defendia 24 horas. E ele estava sempre cuidando de mim. E hoje eu vejo que nem era meu pai, já era meu pai verdadeiro cuidando de mim. Amém. Aos meus 12 anos, na minha adolescência, eu não sei a idade tão certa, eu tive uma enfermidade, e na época eu não tinha muito recurso, e meus pais, eles eram um homem e uma mulher de muita fé. Eu acredito que a fé que eu tenho hoje veio dos meus pais. E ali não tinha dinheiro para médicos, para nada. E meus pais oraram. O que eles sempre fizeram, oraram. E de repente eu fui curada, e louvado seja Deus por isso, né? E os meus pais criaram os filhos muito bem. Eles nos criou para o trabalho, e mostrando assim o temor de Deus, né, para nós. Então, desde a minha adolescência, eu já comecei a trabalhar de babá, e sempre tudo que eu ganhava era para minha casa, era para o sustento da minha família. E eu sempre alegre de poder ajudar os meus pais. E ali eu era feliz, muito feliz. E eu lembro que sempre que eu perdi o emprego, gente, eu chorava demais. Uma
vez eu perdi um emprego, eu cheguei em casa aos prantos, vim no ônibus chorando. E eu cheguei em casa, a minha mãe falou, o que foi? Eu falei, eu perdi o emprego. Ela falou, mas que isso? Só por isso? Mas eu sabia o quanto era importante o que eu ganhava dentro de casa. Amém. Diz mais amém. Glória a Deus. Amém. E nessa época eu fui trabalhar em um armazém chamado Armazém Real. E eu fui trabalhar no caixa. Deus me ajuda, se alguém puder trazer um lencinho. E eu fui trabalhar nesse Armazém Real. E eu tinha namorado na época, eu tinha 22 anos já. E ali, o dono desse armazém, parece que ele se encantou comigo. Eu era uma jovenzinha muito bonita. E ali, era chocolate, era Danone. Eu falei, esse negócio tá muito certo, não. E aí, teve um dia que o Celso, que é meu esposo hoje, ele falou assim, eu queria muito conhecer seus pais, eu posso ir na sua casa? Eu falei, pode sim. Aí ele foi, chegou lá, ele era a época do Camaro, né, Camaru, e ele chamou meu pai e meu irmão para ir no Camaro. Eu falei, uai. Aí ele falou assim, vamos também. Eu falei, bom. E chegou ali, ele deu muita atenção pro meu pai, pro meu irmão. E na hora de ir embora, ele me deu um beijo na testa. E ali, ele já estava apaixonado, né? E eu comecei a me apaixonar pelos céus, pela pessoa dele. Amém. Nossa. Pela pessoa dos céus. E ali, a mãe do Celso, gente, era uma mulher assembleana não, ela era da presbiteriana. E ela ia lá no armazém e não foi só o Celso que se encantou comigo, a sogra também. Aí ela falava assim, você vai ser minha nora. Aí eu falei assim, Dona Menina, eu tenho namorado, né? Aí ela falou, você vai ser minha nora. E a Dona Menina, ela orava muito pelos céus, porque o Celso já casou com 46 anos. E sem nunca ter casado, ele fala que não tinha achado a pessoa. E eu tinha apenas 22 anos. E ali, ela me chamava para casa dela para tomar café. E sabia que eu tinha dificuldade financeiramente, me enchia de presente. E eu chegava lá, ela lendo a Bíblia. Que mulher era aquela? E dentro de um ano, a gente se casou. E Deus ajuntou duas pessoas bem diferentes, que se completou. O Celso, ele não tem muito poder na decisão, e eu decido muito rápido. Eu falei, Deus, o que é isso? E eu vi que o Celso precisava da Iraci, né? E eu precisava dos céus. Mas os planos do Senhor são maiores do que os nossos. E a gente tem que entender isso. E ali a gente se casou e ele tinha um sócio e teve uma crise muito grande financeira e
Iraci com poder de decisão muito rápido, né? Eu falei, não, chama o seu irmão, vamos conversar, porque nós temos filhos para criar e ele já criou os dele. E aí nós chamou lá e conversou, e o irmão dele falou, não, tem que partir dessa sociedade. Então partiu a sociedade e eu fui ajudar os céus no mercado. E ali eu trabalhei demais, na época até limpar o mercado eu limpava, e trabalhando e criando 3 filhos. 3 filhos maravilhosos que Deus me deu. A Mariana está aqui, quem conhece sabe quem é a Mariana. Muito linda. E Deus nos deu 3 filhos e eu trabalhando demais, eu adoeci. Aí eu dei uma depressão muito forte e eu não dormia. E meu pai, sempre zeloso comigo. E no que ele sabia, ele falou assim, vamos no Dr. Ramos, né? E ele vai te dar um remédio, você vai sair. E a gente, na ignorância, eu não era convertida. Agora vocês veem o que é uma visão de uma mulher. Minha sogra era e queria eu de novo. E daí a gente foi. Eu lembro que na época eu estava tomando 90 remédios homeopáticos por dia. E nada. Aí um dia eu fui arrumar o quarto do meu menino. Eu sempre fui uma pessoa assim, gosto muito de trabalhar. E no decorrer da história vocês vão ver como que Deus me sentou. E aí eu fui arrumar o quarto do meu menino, do Lucas, e lá tinha uma Bíblia que a minha sogra deu para ele quando ele nasceu. E ela já estava até rasgada, né? Bíblia de criança. E eu abri ela e eu falei assim, Senhor, Deus, eu preciso criar meus filhos. Me dá mais anos de vida, desse jeito eu vou morrer. E daí o céu chegou, 9 horas da noite do trabalho, e eu fui deitar. E aí eu deitei, e eu não sei explicar se foi um sonho, se eu ouvi a voz, foi inexplicável. E me vinha a voz, se você ler a Bíblia todos os dias, você vai ser curada. E aí eu levantei de manhã, eu tinha um ajudante muito especial, me ajudou a criar meus filhos, a Marta. E eu contei para a Marta, e ela falou, Iraci, foi uma revelação do Espírito Santo. E se você fizer isso, você já está curado. E daí os céus chegava do serviço, eu já pegava a Bíblia, e ia ler a Bíblia e dormia. E a partir daquele dia, eu nunca mais tive doença, né? Eu fui curada da depressão. Amém. Eu estou seguindo aqui para não esquecer nada, né? E então eu fui curada e eu comecei a ler a Bíblia. E não tem nada melhor na nossa vida para nos trazer entendimento do que a palavra de Deus. E eu lendo a Bíblia, eu vi que o certo era os evangélicos, era os cristãos. E aí eu falei, Deus me mostra a igreja. E Deus me deu um sonho mostrando a igreja, só que a igreja não tinha porta, ela só tinha janela. Mas eu consegui entrar e lá estava tudo verde, tudo lindo. Ou seja, ser cristão, a porta é estreita. Não é fácil passar por ela, mas é lá que Deus nos quer. E aí uma funcionária lá do supermercado tinha um evento lá na igreja dela. E ela colocou, Iraci, eu posso pregar o cartaz? Eu falei, pode. E falei, Maria Rosa, eu quero ir lá. Eu quero ir lá na sua igreja. Eu estou procurando uma igreja. E eu cheguei lá nessa igreja e eu, assim, foi tão inexplicável. O Espírito Santo veio tão forte e eu tremia e chorava por quase 1 hora. Eu fui tão visitada, eu fui tão lavada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. E eu saí daquela igreja, eu falei assim, eu nunca mais deixo de vir na igreja. E ali nessa igreja eu fiquei 12 anos. Antes de eu me batizar, que eu esperei meu esposo um pouquinho, a gente batizou junto.
eu já tinha um grupo na minha casa, um grupo de oração, e esse grupo era liderado por um pastor que eu amo demais, o Silvio Ferreira, uma pessoa maravilhosa. E ali, na minha casa, foi um tempo de cura, de milagre, de salvação, de libertação. Na minha casa era um cantando em língua e o outro interpretando. Era o meu menino tinha problema ser de vista, ele passava na sala e o irmão, vamos orar, Deus vai curar. E orava, eu levava um oculista, o menino já não é míope mais. E eu fazia jejum para os eventos que eu fazia. Os eventos que eu fazia na minha casa eram mais de 100 pessoas. E quando as pessoas chegavam na porta, muitos ficavam possessos antes de entrar. Então, minha casa foi um lugar de cura, milagres, salvação e libertação. Aleluia. Por 12 anos. Só, gente, que a gente às vezes tem a boa vontade, a gente quer levar todo mundo para Jesus. Mas a gente às vezes não está tão preparado para aquilo que a gente quer. E na época, a gente se converte, entrega a vida para Jesus, mas tem muita coisa na nossa vida que ainda precisa ser mudada, transformada, não é verdade? E ali o inimigo vem com tudo. E assim, a Iraci era bateu, levou. Então a Iraci não podia dirigir ainda nada. Porque um dirigente, ele tem que ser manso e humilde. Ele tem que respeitar as autoridades. E eu não era assim. Eu tinha uma convivência muito boa com as pessoas, mas se me falasse alguma coisa, e Deus, começou a tratar com a minha vida. E surgiu um problema na época com essa igreja, por causa de um aluguel, uma fofoca. E eu fiquei muito triste, porque eu era um pouco cega, mas os meus líderes eram também. E eles foram na minha casa e falaram, quem errou vai pagar o preço. Só que eu não queria pagar o preço e nem queria ver o outro pagando o preço. Não era isso que eu queria. E aquilo doeu muito no meu coração. E novamente eu comecei a entristecer. E os pastores lá me deram 6 meses para me orar, Porque eu falei que eu ia orar, porque eu achava que meu tempo lá tinha acabado. E gente, eu deixava de levar os meus filhos para a igreja para levar as pessoas. Meu esposo tinha uma caminhonete na época, ele enchia essa caminhonete até a tampa, era o maior perigo. E a gente ia levar o povo para a igreja. E ali eu pedi um tempo, e no decorrer desse tempo, Deus me mostrou em sonho que era hora de ir. Só que essa situação, ela me abalou muito. Eu não conformava de eu ter saído da igreja daquela forma. E eu não entendia. E eu fui entristecendo, eu achava que eu ia morrer e não falei isso pra ninguém. E um dia eu chamei a Maria, minha irmã, Falei, Maria, vamos ali naquela igreja? É pertinho, ali em cima. Ela falou, vamos. A Maria ainda nem era convertida. E a gente foi. A Maria também não sabia que eu estava começando a dar uma depressão. E ali tinha um pastor de fora que chegou. E ele falou assim, você de laranja, vem aqui. Eu estava com a roupa laranja. E eu fui. E aí ele falou assim, olha aqui para mim. E eu olhei nele e ele falou assim, você é a menina dos olhos de Deus. E você está achando que você vai morrer, mas você não vai morrer. Deus está visitando a sua casa,
e te trazendo alegria novamente. E ali eu fui para casa e acabou aquela tristeza. E como eu estava procurando uma igreja, eu visitei outra igreja. E ali, quando eu cheguei, a igreja que eu fui 12 anos, não tinha profecia, não tinha nada disso. E eu fui visitar a igreja porque eu estava procurando uma igreja. E ali, quando eu cheguei, tinha uma pastora orando. E quando eu sentei, ela me chamou. Ela falou, fica de pé. Aí eu fiquei. E ela disse assim, Deus quer falar com você. Aí ela falou assim, olha, Deus me mostra você sobre pessoas, mas você é muito angustiada, e as pessoas também. E você não entendeu nada que aconteceu na sua vida, mas o que Deus queria é tirar suas vestes suadas, que de tão suadas estava suja. E hoje, e você plantou muito, muito mesmo, e você agradou a Deus. E você colheu muita alface, mas o que Deus tem para você hoje é um abacateiro. E você vai viver agora um tempo de Maria. Você não é Marta mais. Até então eu era Marta. E eu fui para uma igreja. E lá, essa igreja, o culto era 7 horas da manhã. E eu e meu esposo levantava e ia para a igreja. E eu fiquei 10 anos nessa igreja como Maria. E nesses 10 anos eu comecei um relacionamento muito forte com Deus. Eu levantava e levanto até hoje, 6 horas da manhã. E na época eu morava em um apartamento, tinha um terraço. E ali eu ficava quase 1 hora e fica ainda orando e clamando ao Senhor. E ali começou um tempo de intimidade com Deus. Mas muita intimidade. E ali Deus falava comigo e estava muito lindo. E eu lembro que à noite, eu ia na igreja de manhã, e à noite eu ficava vendo os cultos da Lagoinha lá do BH. Eu deitava na minha cama, punha lá celular e ficava lá. E assim eu não falei nada com Deus, mas eu sonhei com a Lagoinha. E eu indo na igreja, Deus me falou, olha, o seu tempo lá de Maria acabou. Eu vou te voltar ativa novamente. Eu não quero que você vá na igreja mais. E eu vou trazer a igreja na sua porta. E na época eu falei isso com o Leomar, nem sei se ele está aqui, ele falou que vinha. Falei, Leomar, o Espírito Santo me falou que vai trazer a igreja aqui na porta. Ele falou, Dona Iraci, já está sonhando. Eu falei assim, então não. Deus me falou. E ali, eu estava no escritório e de repente eu vi 3 homens entrando. E no meu coração me veio, é eles, desce lá. E eu desci lá e vieram 3 pastores de Belo Horizonte naquele dia, e eles estavam subindo a Belarmino, e eles falaram que o Espírito Santo mandou eles entrar no supermercado. Eita Deus! E aí eu falei assim, não, mas ele já tinha me falado que a igreja viria na minha porta. Aleluia! E ali eu fiquei assim no oba-oba, Eu falei, glória a Deus, a igreja chegou, toda empolgada. E a gente se reunia nos hotéis, E sabe, gente, a igreja Lagoinha não é qualquer igreja, não. Amém. A igreja Lagoinha tem principados que lutam contra ela. O nível de demônios que a igreja Lagoinha enfrenta não é o mesmo nível dos outros. E ali, a gente se reunindo nos hotéis, e Deus me falou 3 meses sobre Josué,
que a terra que Deus tinha era para ser conquistada. E eu estava vendo coisas que não estavam certo. E eu comecei a orar com uma funcionária minha que trabalhava para mim. Graças a Deus, a vida dela foi salva lá em casa. E todos os dias a gente orava 1, 2 vezes. E eu fui orar com a Maria. Falei, Maria, vamos orar comigo, porque está acontecendo uma coisa muito estranha. A gente está reunindo em hotel e não acha um lugar. Está muito estranho. E a gente começou um propósito de oração. E a gente orando, e Deus dava sonho para Maria, que a gente arrumava a casa, e chegava, bagunçava tudo de novo. Eu falei, Maria do céu, o que é isso? E aí um dia eu sozinha de manhã orando, eu falei, Senhor, fala comigo, o que está acontecendo? Por que tudo isso? Aí eu tive uma visão de um cavalo, e o cavalo corria. Eu falei, Deus, o que é isso? E eu ouvi a voz de Deus. E ele falou assim, eu puxei a rédea, porque o controle não é deles, é meu. Aí eu entendi que não ia lugar enquanto não entregasse o controle para o Senhor. E logo um dia eu estava no escritório, e chega lá o pastor Walter com outro pastor que estava aqui. E eu olhei no pastor Walter, falei, o Senhor mandou. E Deus mandou quem era para ficar na Lagoinha Uberlândia. E aí muita coisa, já arrumou um lugar, pastor Walter naquela luta, e foi assim. E um dia eu estava orando no escritório lá, e veio uma presença assim sobrenatural de Deus, e o Espírito Santo falou assim, eu quero que você fale algo para o pastor Walter. Só que eu não sou profeta não, gente, e assim, eu não sou disso, eu ouço a voz de Deus, mas eu não sou de entregar recado. E ele falou assim, fala para ele que o chamado dele em Uberlândia é o de Gideão. Pastor Walter está aqui para tomar esta cidade das mãos do inimigo. Aí eu mandei o áudio para o pastor Walter, falei, Deus, não tinha como mandar, foi muito forte. Aí, sabe o que o pastor Walter falou? Ontem o Espírito Santo me falou isso o dia todo. Então, profecia é quando o Espírito Santo já falou com o outro. Então, o chamado do pastor Walter aqui em Uberlândia é muito grande. E ali o pastor Walter que liderava o GC, que hoje eu tomo conta, juntamente com o pastor Vilmar e a pastora Kelly. E ali foi quase 3 anos, ali a gente crescendo ali com ele. Foi uma bênção. E teve um dia que eu estava orando, né? E o pastor Walter foi lá levar a ceia no escritório. E eu lembro quando ele desceu a escada, o Espírito Santo falou assim, eu vou começar a te usar numa mesa. E logo começou o GC online novamente, depois da pandemia. Aí eu liguei, pastor Walter, como é que vai ser e tal? E ele falou assim, não, agora é com a senhora, porque agora eu não tenho tempo mais. E ali, quando eu vi, eu estava numa mesa falando com os irmãos, pregando a palavra. Então, gente, se não for para a gente ser usada por Deus, que a gente não fale nada. Antes, assim, de eu pregar a palavra, qualquer coisa, eu oro. Eu falo, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar? Porque nós devemos somente ser usadas pelo Senhor, usados pelo Senhor. Nós não somos nada. E exaltado tem que ser Deus através de nós. Nós jamais podemos ser exaltados em qualquer coisa
nós fazemos, tudo é pelo Senhor, né? E aí a gente vem crescendo, e graças a Deus que a gente cresce. Mas crescer, gente, dói. Não pensa vocês que vocês vão alcançar crescimento sem dor. Crescer em Deus dói, machuca, mas a gente tem que chegar à estatura que Deus quer de cada um de nós. E eu falei assim: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu fale mais? Gente, e eu vivi uma experiência, glorifica a Deus por isso. Eu teve um dia que eu deitei e de repente começou a me puxar algo assim de dentro de mim. Foi puxando e foi doendo. E eu falei: que é isso? E puxou. E aí eu ouvi a voz de Deus. Ele falou assim: a sua fé te curou. Aí eu falei assim: Deus, eu ia morrer essa noite? Será? E eu glorifico a Deus, porque se eu estou viva aqui, é porque Deus tem cuidado de mim. E sabe por quê, gente? Não é porque eu mereço. Quem me conhece sabe que eu tenho muitas falhas. É porque Ele é bom. E Deus me falava, Ele falou assim: Espírito Santo é muito, muito lindo. Ele falou assim: Iraci, fala que você parece muito com Rebeca. Eu falei: Rebeca? Espírito Santo. Aí ele falou assim: você parece muito com Rebeca. E Rebeca, gente, ela foi a nora de Abraão. Abraão queria casar Isaac. E ele orou e mandou o servo dele buscar uma noiva para Isaac. Que Isaac estava ficando velho. Eu acho que ele estava quase igual aos céus, nos 40. Aí Abraão falou: vai lá, vai buscar uma noiva para o meu Isaac. E ali chega lá o servo de Abraão e vê Rebeca ali na fonte, buscando água para os camelos, trabalhadeira, bonita, e chamou ele para hospedar na casa dele. Uma mulher generosa e cheia de Deus. Eu falei assim: Senhor, mas Rebeca enganou o Isaac. Ele falou: vocês também tem hora que enganou o Celso. Eu falei: Jesus amado. E assim, para as coisas acontecerem lá em casa, eu tinha que criar o meu jeitinho. Não era um engano, mas eu tinha que criar o meu jeitinho para abençoar os céus. E eu acredito que eu sou a resposta na vida dos céus. A resposta de oração de uma mãe que orou, que não queria morrer sem ver o Celso casado. E sabe, gente, Deus, Ele nos chama para ser resposta de oração. Às vezes nós queremos as coisas para nós, e Deus quer que a gente seja resposta na vida do outro. E eu louvo a Deus, porque eu fui resposta de oração de uma grande mulher de Deus. Eu louvo a Deus pela vida do meu esposo. É falar dele e chorar. Glória a Deus, aleluia. Amém. A gente tem um amor verdadeiro, um amor construído por Deus. E a gente precisa
precisa ser resposta na vida das pessoas. Às vezes a gente quer casar e a gente quer um príncipe, quer uma princesa, não é verdade? E Deus quer que a gente seja uma princesa pro outro. Então, e eu sei, gente, que a nossa vida tem processos e a gente tem que respeitar os processos. Às vezes você não vai entender o porquê que você está num banco, o porquê que as coisas não estão acontecendo na sua vida, mas é os processos. E processos dói, mas é os processos de Deus. Terminando, o Salmo 30, 4 e 5 fala assim: cantai ao Senhor, vós que sois meus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, às vezes a gente está vivendo um processo e a gente não entende o processo. Mas o que é que o Senhor nos fala hoje? Que o nosso choro, ele pode durar uma noite, ele pode durar 10 anos, ele pode durar 20 anos, mas a alegria, ela vai vir. Deus tem alegria para todos nós, e nós precisamos entender os processos do Senhor. E eu louvo e glorifico a Deus pela minha vida, pelas pessoas que Ele colocou perto de mim. Tem funcionário aqui de quase 20 anos, né? Louvo a Deus pela vida de vocês. E eu acredito que vocês foram enviados do próprio Deus. Deus é assim, gente. Ele cuida tanto de mim como do outro. Ele cuida de nós. E eu não sei os processos que vocês estão vivendo, mas o Senhor me trouxe aqui para falar. O choro ele dura uma noite, mas a alegria virá. A recompensa virá. E que a gente seja o quê? Resposta na vida do outro. E sempre lembrando que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Amém? Era só isso. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus pela vida da Iraci, né? Que história linda, Iraci. O GC da Iraci é o mais lindo dessa igreja. Eu amo ir lá, e toda segunda-feira, 6:30 da tarde, eu amo ir no GC da Iraci. E são palavras assim do céu para nós, né? Quando ela senta ali naquela mesa dela, vidas são transformadas. Então assim, eu amo estar ali, eu amo ouvir ela ministrar. Uma mulher de Deus, uma história linda. E como ela disse, né? Nós somos